Osamu Tezuka encontra Blade Runner. No programa de hoje, Pluto, de Naoki Urasawa. Indiscutivelmente, dentro do mundo da animação, uma das melhores coisas que apareceu no ano passado, né? Os últimos anos eles têm nos presenteado com grandes coisas da animação. Eu arrisco dizer que é um pouco o efeito do Aranhaverso também, né? Que parece que deu um gás na animação mundial, mas acho que isso já vinha até um pouquinho antes, né? Desde a pandemia a gente já vê várias ideias se maturando aí. E agora, 2023, a gente teve uma enxurrada de coisas bacanas. Falamos do Planeta dos Abutres aqui no canal, já tem um animação tempo. Também. Algo que se vocês não viram, putz, vejam, porque é de fato imperdível. E depois vejam o programa. E agora, Pluto a gente já poderia ter feito até um programa sobre o mangá, né, do Naoki Urasawa, que até pelo fato de que a gente tem uma animação aqui que tá muito próxima do mangá, né? Então, isso era uma coisa que eu ia comentar. É uma animação e um mangá que a gente não precisa ficar em cima de um ou de outro, porque a adaptação ficou muito fiel, né? Sim. Ficou assim, quase ipsis literis, né? E, por sua vez, é um sucesso que essa adaptação tenha sido tão boa, porque, por si só, para quem não sabe, Pluto já é uma releitura de um arco de Astro Boy de 1964, The Greatest Robot on Earth, que eu não vou me lembrar de jeito nenhum o nome em japonês agora, mas que é uma puta releitura, tanto porque tem o seu espírito original, é uma obra do Urasawa, não é uma imitação do Tezuka, mas o Urasawa não se priva de homenagear o espírito e a intenção do que o Tezuka estava fazendo quando ele escreveu aquele arco, né? A gente tem a premissa dos 7 robôs mais poderosos da Terra que estão sendo perseguidos por uma entidade que, assim, isso não é um spoiler, porque é literalmente o nome do bagulho que a gente acabou de falar, por uma entidade conhecida como Pluto. Mas a gente não sabe exatamente o que ela é, como ela funciona até uma certa altura da animação. No fundo, isso é até menos importante, porque Pluto gira muito mais em torno dos seus símbolos, daquilo que ele quer representar através da interação de robôs e humanos, do que necessariamente a história girar em torno do conflito, né? E que eu acho que essa é a maior sacada do Urasawa. Ele pega uma história que deveria ser uma história de lutinha de robôs e ele cria uma puta obra que tangencia o existencialismo, a política, tanto sobre o que define a gente como seres humanos através do nosso espelho nesses robôs, que é Asimov puro, sobre a questão da futilidade da guerra, o que nós estamos agora, né, completando 2 anos da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, e a gente está vendo o auge do genocídio israelense contra os palestinos, e você vê uma obra que é uma puta alegoria sobre as vicissitudes e os custos da guerra, é genial, né, cara? Sim. É genial. Tem várias camadas que a gente pode observar em Pluto. Não, e é engraçado que a comparação com Blade Runner, né, obviamente que passa por essa questão de seres artificiais, mas também por essa questão de ser um whodunit, né? Essa história de um jeito ou de outro. Certeza. É uma história de investigação, ela coloca isso também. Então, obviamente que eu não sei se o Urasawa ele pensou assim, pô, deixa eu carregar nessa tinta aqui um pouquinho mais para lembrar as pessoas de Blade Runner, mas eu acho que é uma referência que não foge da maioria das pessoas que gostam de ficção científica. O que é bacana pensar é que o mangá, sendo ali entre 2003 e 2009, ele estava muito em sintonia com o mundo, né, naquele momento, até por conta, né, da guerra ao terror do Bush e tudo mais, tem todo esse conteúdo aí, mas hoje, além da gente estar vivendo esses cenários de guerra, eu vou te falar que é um tanto assustador, até para mim, ter conferido essa animação há pouco, né, um pouco antes de gravar esse programa aqui, e durante, né, entre os episódios, eu me deparar com uma notícia que agora estão usando chatbots para terapia.
terapia cognitivo-comportamental feita por inteligência artificial. Que pesadelo. Entendeu? Então isso, cara, é aquele negócio que a gente falou de Battlestar Galactica, né? Pra mim, ter visto a série num contexto de pandemia, alta pandemia no caso, ela tem um impacto muito mais significativo do que quem viu na época, eu acho, né? E a gente tá falando de Pluto aqui nesse momento e nesse contexto de inteligência artificial e de guerra também, é muito foda. E pensar que isso saiu da Netflix, cara, assim, a gente louva a Netflix quando eles fazem o básico, né? Do tipo que é só literalmente pegar o mangá e adaptar direito, quase que... Na verdade, Pluto não chega nem a ser uma adaptação propriamente dita, é quase uma transposição, né? Que é essa diferenciação que a gente sempre faz. É que nesse caso funciona muito bem. Justamente esses dois grandes temas que Pluto trabalha, que é justamente essa questão da definição do que é ser humano através desse espelhamento nos robôs. E é curioso, porque o Urasawa ele brinca muito com aquele conceito que a gente já mencionou algumas vezes aqui, do Vale da Estranheza, que é do Masahiro Mori, que fala que o excesso de semelhança de uma inteligência artificial, de um robô com um ser humano, necessariamente provoca uma repulsa, uma rejeição. Isso por cima, tá, gente? Aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui sobre o Vale da Estranheza. E ele brinca muito com isso, porque os robôs de Pluto, eles... Claro, o Urasawa no mangá, ele desenha e o anime adapta. Ele usa o seu traço, né? Ele não imita o Tezuka, o que... Nesse caso é muito interessante porque o traço do Tezuka ele é genial, mas é deliberadamente caricato, né? Uhum. Enquanto o Urasawa aqui ele faz uma abordagem mais realista, bem dentre aspas, né? Entendam a intenção, né? Ele faz uma abordagem mais realista, o que assim, é a receita para você cair no Vale da Estranheza, porque você na verdade tem personagens que são humanos perfeitos, que não são humanos, que são robôs. E muito da rejeição que existe num nível individual, mas também social e político, acontece por causa disso. Os robôs eles não são temidos pelo seu poder de guerra, porque também outro contexto da sinopse que a gente vai dando aos pouquinhos, é que Pluto acontece não muito tempo depois de uma grande guerra em que os robôs foram usados tanto como arma como tropa. O que para fins de guerra, né, não é uma diferenciação, né? Todo soldado é só uma arma de carne sem rosto, sem identidade, sem nenhum outro propósito, senão lutar e morrer do ponto de vista de líderes, né? Porque essa é a própria definição de guerra. E a gente consegue lidar com robôs como armas de guerra, porque eles são só isso, ferramentas. Mas a partir do momento em que eles têm sentimentos, eles se tornam mais próximos dos seres humanos. E existe essa brincadeira que o Urasawa faz que eu acho muito interessante, porque conforme esses robôs vão se tornando mais próximos dos seres humanos, eles vão tendo sentimentos que são conflitantes, emoções que não são apenas emoções positivas, acolhedoras, eles vão demonstrando raiva, eles vão demonstrando medo. A gente tem aquele... Eu esqueci o nome do robô agora, mas é aquele que fica permanentemente preso, que é o que matou um ser humano. Ah, o Brawl, não sei das coisas. Isso, exatamente. E você, com o tempo, percebe que aquele personagem que está ali sendo punido por ter sido um robô que matou um ser humano é, na verdade, um dos personagens mais humanos da série. E é essa aproximação com esse sentimento que provoca essa profunda rejeição, tanto em um nível individual quanto político. E, inclusive, nisso o Urasawa é muito pouco sutil, né? Porque a gente tem, por exemplo, a apresentação de uma espécie de Ku Klux Klan contra robôs e tudo mais, todo aquele tipo de organização social contra minorias que você considera um problema para a sua sociedade. De novo, o Urasawa aqui fazendo uma alegoria, nesse caso, como eu disse, muito pouco explícita. Mas eu acho muito interessante isso. Ele pega esse conceito do Vale da Estranheza e ele subverte um pouco isso, porque normalmente quando a gente vê o Vale da Estranheza em obras que tratam de robôs, a gente vê como uma crítica, né, do tipo, poxa, eu não consigo lidar com este robô porque estou sob efeito desse Vale da Estranheza. E aqui não, aqui ele usa o Vale da Estranheza como uma espécie de
válvula de escape para as tensões que vão ocorrendo entre esses personagens, e essas tensões individuais escalam para uma crítica dessa futilidade da guerra. Que aí é como se ele pegasse essa alegoria dos robôs e transpusesse do micro para o macro. O que é o conflito individual provocado pela rejeição, pelo preconceito, pela indisposição em aceitar o outro como um igual em um nível macro, em um nível social? É guerra. É guerra. E funciona perfeitamente bem. Mas ele não deixa de analisar isso. Não é uma obra panfletária, porque quando a gente chega lá no fim, e é engraçado porque até agora, e é uma coisa que Pluto proporciona, isso não é um equívoco nosso, tá, gente? Até agora a gente tá falando, né? É uma adaptação de um arco de Astro Boy e a gente falou nada sobre o Astro Boy em si. Porque existe um motivo para isso, né? Sim, sim. Não, tem todo... Porque assim, a gente não tá falando de um shonen, né? Que a galera vai para ver robô se batendo, né? A gente sabe que muita gente julga obras por isso, né? Fala assim, tem robô se batendo, é ótimo, mas não é o caso. Tem umas pessoas assim, né, Gustavo? A gente precisa deixar claro para quem não viu, né? Quem já viu, porque aqui a gente está tentando fazer um conteúdo contemplando ambas as parcelas, sim, né? Sim. Então, vamos lá. Se você não viu Pluto ainda, já tenha isso em mente. Tá muito mais próximo de um Evangelion, né? Nessa questão mais contemplativa e tudo mais, as coisas que não são tão óbvias. Existem várias coisas que eu tenho certeza que as pessoas vão parar, vão procurar canais como o nosso aqui, né, para ver o que a galera tá falando de determinados símbolos que aparecem lá, porque as coisas de fato não são óbvias, né? Tem coisa que você imerge naquilo e você, sabe, demora. É como o Philip K. Dick, que você entra naquele mundo meio que sem direção, e você vai tendo que se virar com aquilo que a história tá te entregando. Não à toa é um meio no ar que a gente é guiado pelo Gesicht, né? Exatamente. E aí, o que eu acho bacana? É sempre um problema quando qualquer criador tenta conferir características humanas para um robô, um androide e tudo mais. A gente já viu coisas desastrosas como Raised by Wolves, né? Nesse sentido. E por que é desastroso? Porque o robô, ele, no caso de Raised by Wolves, ele é apresentado para nós de um jeito, mas ele vai... os criadores, eles não conseguem manter aquele trilho e tem que enfiar uma emoção incômoda em algum momento que não se justifica dentro da lógica interna apresentada. Então, o que o Urasawa faz aqui, que eu acho que é muito feliz no caso, e tipo, vai tranquilizar, vai tornar esse conceito de robô com emoção muito mais palatável para o público, é que essa singularidade já foi alcançada nessa sociedade. Então você já entra vendo isso. Então, você não vai esquentar a cabeça com um robô que derrama lágrimas, caramba, porque eles já estão lá, eles já fazem parte disso. Essa é uma estranheza que assim, parece muito, sei lá, inconveniente em determinado momento, talvez pareça. Para mim não pareceu e tal, eu levei de boa. Mas... Acho, inclusive, por isso que você aproximou muito mais o Pluto do Dick do que do Asimov, né? Sim, exatamente. Não, e a ideia é justamente essa, né? É fazer uma obra que, dentro dessa questão o que nos faz humanos, tá? Que a gente está sempre trazendo, né, o data da nova geração nessas discussões de um jeito ou de outro, mas ela consegue ser dialética, né? Pluto é uma obra que ela é dialética sem ser discursiva. Isso, para mim, é muito importante. E ela, abertamente, é uma obra pacifista, não tem como, né? Eu não sei como não apareceu ninguém falando, ai, que lacração, tá falando mal da guerra. Não apareceu, a gente só não viu, com certeza. Isso foi com certeza. Então, e até por isso, essa questão da guerra, ele é partidário, mas sem ser panfletário, conforme você falou. Então, e fora isso, fora todas essas questões que a pessoa... ela tem que estar disposta, né? Porque são episódios de 1 hora, não é um negócio assim que você vai maratonar, entendeu? Eu dava muito tempo entre um episódio e outro, como eu fazia com o Evangelion, e enfim, eu acho que é isso, cara. É esse o valor de Pluto, né? É a gente conseguir, sei lá,
maturar esse conteúdo aí depois que a gente acaba de assistir e ficar pensando, caramba, mas o que tal coisa significa? E aí é por isso que você tem vontade de ver de novo, tem vontade de conversar, tem vontade de assistir um conteúdo sobre isso, né? E assim, eu tenho que falar absurdamente, porque você falou, é uma transposição do mangá. De fato, sim, mas a gente não pode tratar somente dessa forma porque, cara, que primor técnico essa animação tem, cara. Sim. Porque assim, o meu medo em tudo que eu vejo da Netflix em matéria de animação pô, você bate o olho na thumb e você fala, tá, é uma animação em 2D, ótimo, me interessa. Só que assim, o medo de você ter um excesso de CGI ali que vá destoar, que vai estragar, que vai ficar com aquela cara de anime feito para ocidental, né, de japonês tentando imitar um estilo ocidental de animação. Cara, o uso de CGI ou de algum outro efeito mais elaborado é muito orgânico nessa animação. E sem falar que a profundidade que eles conseguiram justamente com essa junção de técnicas é maravilhosa, cara, maravilhosa. Eu, sabe, facilmente, assim, não é o melhor anime que eu vi na minha vida, obviamente, mas, olha, acho que tá num top 10, eu acho. Pluto é uma puta aula de progressão de narrativa, porque, como a gente falou, né, a gente começa através do ponto de vista do Gesicht, né, que vai conduzindo a gente por uma investigação, e conforme a gente vai descobrindo o que está acontecendo, conforme a gente vai recebendo mais elementos, aquilo vai escalando para uma questão política e de guerra, até virar uma questão realmente existencialista, né? E a gente vê muito disso, e é curioso porque ele em si não é o protagonista, a gente vê muito disso no desenvolvimento do personagem do Atom, né? E é um anime que é muito contemplativo em muitos dos momentos, e a animação faz um ótimo trabalho. Você falou de toda essa questão de CGI, que acontece mais em momentos até mais dinâmicos, mas na maior parte do tempo é um anime contemplativo, mas que não perde o ritmo, né? Você é envolvido pela progressão da narrativa. E, de fato, você falou uma coisa que é muito importante. Tudo acontece de uma forma orgânica. E é um grande exemplo de ficção científica, porque a progressão da narrativa, as revelações dos detalhes da história, o próprio mote, como a coisa toda acontece, ele depende do fato de a gente estar explorando a existência de robôs, como você bem colocou, já inseridos dentro de um contexto não de aceitação social, porque senão ia contradizer o que eu disse anteriormente, mas assim, robôs são parte da realidade. Ninguém questiona a presença dos robôs no mundo, tanto é que nessa sociedade existe até uma legislação que protege robôs, mas que não permite, mas que não priva algumas pessoas de agir contra esses robôs, vendo-os como seres inferiores, o que é, obviamente, de novo, uma alegoria que, claro, se nenhum de vocês entendeu, pelo amor de Deus, o Urasawa está falando de racismo, xenofobia, entre inúmeras outras coisas, nas quais essa hierarquização das relações, onde as emoções, que são o que nos definem como seres humanos, são hierarquizadas, né? As emoções de um robô, para alguns desses personagens, aqueles que estão do lado errado da história, valem menos do que as emoções de um ser humano. E o que a gente vê representado pelo Urasawa no anime é que é indistinto. Se o Urasawa não diz pra você, com exceção de um robô ou outro, daqueles que participaram realmente da guerra, tipo Mont Blanc ou North 2, que tem cara de robô, se você pega, por exemplo, se você visse o personagem do Atom ou do Gesicht aparecendo, e ele não diz pra você que é um robô, você não tem como saber que aquilo é um robô. E o que ele tá dizendo pra nós? Ele falou, olha, essas criaturas já são indistintas de nós. O que as distingue, o que as hierarquiza é a nossa perspectiva enquanto seres humanos. E isso, obviamente, é um espelhamento das nossas próprias atitudes em relação à raça, etnia e qualquer outra categoria que você use para hierarquizar seres humanos, e é a crítica que ele faz ali. Então, no fim das contas, eu acho que narrativamente falando, o que você falou é um primor de animação
embora seja uma transposição, é uma transposição tecnicamente muito bem feita, porque ela não se perde na possibilidade de usar recursos visuais, que são muito atraentes no caso de uma ficção científica, e deixar de lado uma história que é claramente alegórica, existencialista, política. Não, e sem falar que vários símbolos que se a gente pegasse e falasse assim, pô, vou colocar tal coisa em tal história, muito roteirista ia achar, pô, isso aqui é meio batido, né? Por exemplo, duas coisas. Um personagem que é abertamente a figura de um anjo, né? O Y, assim, até a própria androginia do visual dele e tudo mais, e o Atom, que é um predestinado, apesar de ficar um bom período sem aparecer, é um predestinado clássico de milhões de histórias, assim, através da história da humanidade. E tudo isso que a gente está falando aqui são símbolos. Cara, dava pra gente ficar 2 horas falando, inclusive sobre o final, porque o final eu vi que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. A questão não. Só vou falar isso, o ursinho, né? O pessoal não captou muito bem essa ideia, mas eu achei que rolou de boa. E tudo isso, uma coisa não atropela a outra, então é muito conteúdo e, além de tudo, apresentado de uma forma não linear. O que lembra um outro negócio que a gente pirou quando saiu, que foi o Westworld, né? Pelo menos a primeira e a segunda temporada, eu acho que tem muito a ver. É claro que já tinha um mangá quando a série saiu, mas quem gostou da primeira temporada de Westworld, acredito que tem grande chance de gostar de Pluto. Quem gosta de Blade Runner aqui, já ficou óbvio, né? A gente já falou, e é isso, né? Só 2 coisas antes da gente encerrar. Assim, a história do Atom, ela é interessante, e isso é coisa de narrador foda, porque assim, é o que você falou, ele é o predestinado clássico, mas conforme você vai vendo ou lendo Pluto, é como se a história daquele predestinado clássico estivesse acontecendo em paralelo à história que é a principal. É do tipo, o Urasawa tá dizendo pra você, falou, olha gente, isso aqui é o mais importante, a questão dos robôs, a questão da guerra e tudo mais, mas naquele cantinho ali, tem um cara que vai aparecer que é importante, beleza? E a história dele tá acontecendo, então vai prestando atenção conforme as poucas vezes que ele aparece. Então, tipo, a gente não vê tão de perto a história do Atom acontecendo. Tanto é que quando a história começa, ele já é um robô celebrado. Né? A lenda dele já existe. Então é meio que como se a história dele como um herói já tivesse acontecido. Entendeu? E a gente vai vendo os desdobramentos meio que em paralelo, porque essa não é a história que ele tá contando. E aí sobre o ursinho, cara, assim... Eu achei até estranho a dificuldade que as pessoas tiveram de, sabe, não assimilar, porque realmente é algo que permite muitas interpretações, mas de aceitar a presença dele ali, porque é outra clara alegoria. E o fato de ser um ursinho de pelúcia, que é meio que um vórtex da guerra, para mim representa muito, primeiro, da perda da inocência que a guerra provoca, e segundo, a maneira muitas vezes inocente e simplista como aqueles que promovem a guerra a veem. Acho que para mim não existe muito... Não é que não existe muito segredo, como eu disse, existe uma gama de interpretações possíveis, mas é uma representação assim, muito óbvia que está te convidando a interpretar alguma coisa, entendeu? Não é só um ursinho jogado ali, existe um espectro de possibilidades de por que o Urasawa escolheu um ursinho para representar um monstro. Então, deem asas à imaginação, gente. Pluto proporciona isso. Valeu, pessoal. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Se você já viu Pluto, por favor, comenta aí. Se também não viu, comenta aí o que achou do vídeo, por favor. E a gente pede aquele like esperto aí. Não deixa de fazer isso por nós, não deixa de dar um prestígio aí pro nosso conteúdo, pra gente aumentar nossa relevância, nosso alcance e tudo mais. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Entra lá em apoia.se/Formiga Elétrica, dá uma olhada lá. Nosso programa de recompensas para apoiadores tem muita coisa bacana. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp com todos os editores do Formiga, papos animadíssimos. Nosso podcast no Spotify sai primeiro no grupo de apoiadores antes da publicação lá na plataforma, então tem muita coisa legal. Dá uma olhada lá na nossa página e confira nosso programa de recompensas para apoiadores. É isso então, valeu!